Olá, boa tarde pra você aí no Brasil, aqui em Doha, boa noite. Vem cá, Salim, vem cá. Tô aqui com o Salih, com o Barak e também com o Ali. Eles são sauditas, estão aqui curtindo essa tranquilidade. Doha é muito tranquilo, né? E os torcedores do Al Hilal já apareceram por aqui. We win, Al Hilal? I think so. Vai ganhar, ele acha que sim. Salam aleikum. Salam aleikum. Essa é a parada. Agora o sossego acabou, minha gente! Porque a torcida do Flamengo já chegou aqui em Doha. Não tem sossego. Acabou o sossego. O André Galindo conheceu o massagista do Al Hilal. Ele é brasileiro, minha gente. Mostra aí, Galindo. Falar que é o maior clube da Arábia Saudita, que tem 11 jogadores na seleção do país, não diz tudo. Afinal, qual é mesmo a desse Al Hilal? A gente poderia perguntar a Cuéllar, que estava no Flamengo até bem pouco tempo atrás, ou ao paulista Carlos Eduardo, campeão e ídolo no time. Mas talvez tenha outro alguém que possa responder melhor. Aí está, há um outro brasileiro na equipe saudita. Ele não entra em campo, mas conhece por dentro o adversário do Flamengo amanhã. E ao mesmo tempo, tem intimidade, é quase um parente do comandante rubro-negro. Nery, massagista do Al Hilal. Como eu cuidava dele, ele cuidava de mim lá no clube, então os jogadores falavam, ó, teu pai chegou, hein, tá na hora de atender ele. Eu disse, fica tranquilo, o filho vai cuidar bem do pai. Nery chegou ao clube em maio do ano passado, um mês antes de Jorge Jesus. Foram campeões juntos e construíram uma amizade que se mantém apesar da distância. Foram muitas resenhas. Quando ele falava água, agora ele falava uma água meio estranha, sabe? Não dá nem pra falar aqui. Chegava lá no campo e ele falou, Nery, tu não entendes português? Tu não é brasileiro? Como tu não entende português? Aí eu começava a sorrir, eu não tenho coisa, eu começo a sorrir, os jogadores tudo rindo. Ele falava, Nery, não é pra sorrir, é pra chorar. Todos aqui sabem que devem se preocupar com a força do Flamengo, do Mister. Mas Nery lembra que o Flamengo há de se cuidar com o trio de ataque internacional do time e que adora fazer vídeo com o brasileiro para postar nas redes sociais. Take care of me today. O italiano Giovinco, o peruano Carrillo e o francês Gomis. Nery cuenta muito de mim. É da massa. Que fez o golaço que botou o Al Hilal no caminho do Flamengo. Linda jogada e um golaço! O Gomes é matador, é goleador, é nato, esse é fera, velho. Então, chegou a hora do reencontro e do adeus. Na final, só há espaço pro pai ou pro filho. Não, agora é diferente, né? Amizade é amizade, trabalho é trabalho. Ele defende o pão dele lá, eu defendo o meu. Eu só quero ganhar pra ele, só isso. Pra depois chegar pra ele, mister, muito obrigado, um abraço. Let's go for Brasil. Bom, voltamos aqui a algum sossego aqui em Doha, com a presença da torcida do Flamengo. E agora é a hora da gente relembrar como foi o ano do Flamengo, a retrô do Flamengo no Globo Esporte. Jorge Jesus, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, a torcida. A torcida. Felipe Luiz, Gerson, Rafinha, Diego Alves, Pablo Mari, Rodrigo Caio. Como falar de um Flamengo que entrou para a história sem citar cada um desses? E como falar de um ano que entrou para a história se o ano ainda não terminou? Por isso, o Globo Esporte alerta. Essa retrospectiva é uma história, por enquanto, incompleta. Mas vamos começá-la do começo. Conquistar títulos é o desejo de todo mundo. Eles chegaram. Eu quero sair campeão. Era só aquele papo comum de apresentação de jogador, mas olhando pra trás, parecia uma previsão do futuro. Eu espero não só fazer gols, mas também ser campeão. Bruno Henrique tentou lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! A empolgação pelos reforços foi interrompida pela tristeza numa manhã de fevereiro. Meus amigos, hoje temos sim Globo Esporte, mas um Globo Esporte de luto, carregado de tristeza por essa tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Um incêndio no fim da madrugada.
deixou 10 mortos, 3 feridos, todos atletas das categorias de base. A morte dos 10 meninos do Ninho, adolescentes que jogavam nas divisões de base do clube. A maior tragédia da história do Flamengo. Em campo, Abel Braga comandava o time desde a pré-temporada. E no Campeonato Carioca, aquele desejo de títulos começou a se confirmar. Foi o primeiro do time que manteve a escrita de 31 anos sem perder finais para o Vasco. Pela 35ª vez em sua história, o Flamengo é campeão carioca de 2019. Vitória no estadual. Sufoco na Libertadores. As atuações do Flamengo davam a impressão de que seria mais um ano no quase. A classificação para as oitavas foi só na última rodada. Terminou o jogo no drama de Montevidéu. O Flamengo consegue a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. As atuações ruins se repetiram no início do Brasileirão. Você chegar aqui e perder para o Inter não é coisa que nós queríamos, mas é um resultado absolutamente normal. E em maio, Abel Braga decidiu deixar o clube. Globo Esporte de volta e o técnico Abel Braga vai pedir para sair do comando do Flamengo. Os meses seguintes foram o divisor de águas do Flamengo. Antes e depois do intervalo para a Copa América. Ou melhor, antes e depois de Jesus. Jorge Jesus, o Mister. Não vim ensinar ninguém. Vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. O trabalho não começou lá muito fácil. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, mas ao mesmo tempo o time ainda se reforçava. Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, Pablo Mari, um combo de peso que chegou direto para os titulares. Na Libertadores, já com alguns desses reforços, derrota para o Emelec nas oitavas de final. E de novo, aquela impressão de que ficaria no quase. Mas no Maracanã, a vitória nos pênaltis mostrou que dessa vez a história seria diferente. O Queiroz bateu na trave! O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores! Essa história foi escrita em plaquinhas, com gestos e pinturas. E o Brasileirão tem novo líder também. O Flamengo assumiu a ponta do Brasileirão na 16ª rodada e nunca mais saiu de lá. Parecia um time invencível e incansável. Eles descansarem. Não existe. Força máxima e vitórias convincentes nos dois campeonatos. Na semifinal da Libertadores, se faltava convencer alguém, 5. Soltou, olha o gol! Olha o gol! A chance ainda do Gabriel, bateu! Olha o gol! Toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! 5-0 sobre o Grêmio. A palavra que ele sempre fala pra gente, a gente tem que desfrutar, ter alegria, ter prazer de jogar futebol. E uma nação de torcedores desfrutava junto. Na média, mais de 50 mil pessoas foram aos jogos do Flamengo esse ano. Quem não cabia no estádio, abraçou o time na rua. Um cortejo repleto de fé e esperança para o embarque para a final da Libertadores. Foi bonito, foi uma grande festa, mas falta o passo principal. O Flamengo estava de volta depois de 38 anos. Você lembra daquela entrevista do Gabigol, quando ele chegou ao clube? Eu espero não só fazer gols, mas também ser campeão. Olha o Gabigol! 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 Gol! Com 2 gols dele, em só 3 minutos, o Flamengo conquistou o título tão esperado. Muito bom estar aqui do lado de vocês. Fizeram história do Flamengo. E agora a gente está junto, que eu também fiz história. O título teve uma comemoração do tamanho que merecia. Com direito a open bar de títulos. Agora é oficial! O Flamengo é campeão brasileiro de 2019! Porque no mesmo dia da festa da Libertadores, os jogadores receberam notícia de que o Brasileirão também era rubro-negro. Com a derrota do Palmeiras pro Grêmio, o Flamengo não seria mais alcançado por ninguém. Campeão!
Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão carioca. Um 2019 que tá na história do Flamengo. E como avisamos lá no início, essa retrospectiva é uma história, por enquanto, incompleta. Já voltou! Já estamos falando aqui de Doha, no Catar, mais uma vez. Daqui a pouco tem um pouquinho mais de festa rubro-negra pra você.